Sejam muito bem-vindos à nossa sala do cliente, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como que a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos e aqui eu tenho a honra de ser a apresentadora. Hoje a gente vai contar a história da Aqua Embalagens e quem vai ajudar a gente, ou quem vai contar essa história para a gente, é o Guilherme Costa. Seja muito bem-vindo, Guilherme, à nossa sala do cliente. Muito obrigado, Lisiane. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. É sempre muito prazeroso poder ter essa oportunidade. Então, Guilherme, como a gente está falando aqui de um programa que tem um alcance muito grande, conta para a gente o que é a Aqua Embalagens, onde vocês atuam e qual é o teu papel aí também. A Aqua é uma empresa que foi fundada em 2005, tem 18 anos de mercado. Eu tenho um papel de diretor de desenvolvimento nela. Nós somos uma empresa de médio porte e a gente é focado na distribuição de soluções de embalagem para clientes, indústrias do ramo de alimentos, bebidas e farmacêutico. Temos hoje uma atuação nacional, atendemos todo o país e contamos com 3 centros de distribuição localizados no sul do país, na região de Caxias, também em São Paulo, e a nossa sede que fica em Belo Horizonte. Então, nós temos um negócio altamente complexo e a gente, também, enquanto consumidor muito dependente, tudo tem uma embalagem e para lidar com isso numa empresa que começou em Minas e agora tem um alcance nacional, você precisa de um bom sistema de gestão para ter um controle, ainda mais quando se fala de varejo, cada vírgula, cada númerozinho importa. Como que vocês chegaram até a Sankia ou como que a Sankia chegou até vocês? Então, Lisiane, a gente conheceu a Sankia em 2016. Basicamente, a gente foi contactado por um consultor, um vendedor de vocês. Naquela época, a gente não tinha intenção nenhuma de fazer uma mudança de sistema, A gente estava num momento em que muita coisa estava acontecendo, a gente não tem recurso suficiente para investir numa nova implantação, Aí passou mais um tempo, começo de 2018, a gente olhou para a empresa e falou assim, ou a gente dá esse passo, avança para um sistema mais robusto, a gente vai bater de frente na parede e não vai ser bom para a gente, Então, a gente pediu uma proposta para a Sankia na ocasião, avaliamos outros sistemas também, buscamos aí no mercado alguns sistemas mais conhecidos e a gente acabou optando pelo Sankia. A gente entendeu que o Sankia era, para a gente, um sistema que melhor poderia atender a gente na ocasião. Então, a gente entrou dentro do processo com vocês, Então, tem um processo de treinamento, pré-implantação, em que uma série de conteúdos são compartilhados, os conceitos do Sankia. A gente ficou nesse processo algo em torno de 3 meses, com alguns usuários chaves estudando, se preparando para o processo. E aí, a gente entrou no processo de implantação, com a equipe de consultores técnicos de vocês, que também demorou algo em torno de 3 meses, E aí, no final de 2018, a gente virou a chave, daí entramos para a produção. Temos evoluído, temos avançado bastante nesse sentido com vocês. Falando em evolução, então, por onde vocês começaram e quais soluções Sankia vocês usam hoje? Acho que é importante até falar, Lisiane, sobre um pouco como que a gente estava antes e o que a gente implantou nesse primeiro momento, A gente tinha um gap muito grande em termos de informação no sistema, E a gente tem um negócio que é um negócio de distribuição, Então, a gente compra a mercadoria, estoca, vende, e aí tem todo o processo de cobrança, de recebimento financeiro. Então, a gente fez uma implementação um pouco mais básica nesse sentido, Os módulos de compra, vendas, financeiro, quantos a receber, quantos a pagar, controle de estoque. A gente começou com esse básico, que era basicamente a gente pegar o que a gente tinha no sistema anterior e pôr ele dentro de um ambiente Sankia, que era um ambiente muito mais eficiente, integrado e produtivo, Então, a gente começou com isso, mas assim, a gente não parou nisso, Ao longo desse processo, algo que foi muito interessante foi que a gente despertou, com o tempo, um mindset, uma mentalidade no sentido de precisamos buscar evolução contínua, precisamos estar sempre melhorando, precisamos estar sempre na vanguarda de processos, de rotinas, de melhores práticas. E isso, sem dúvida, o Sankia ajuda demais a gente nesse sentido, Porque vocês têm uma base grande de clientes, vocês compartilham conhecimento, vocês têm uma equipe focada em ajudar e desenvolver melhor o sistema, a questão do sucesso do cliente. Então,
todo esse pacote, ele ajuda demais a gente na nossa jornada aí de melhoria e excelência e desenvolvimento, né? Que é algo que para a gente é muito importante para a longevidade da empresa. Vamos um pouquinho mais específico sobre o sistema. Assim, se eu fosse te perguntar qual é a tela, qual é o módulo que você mais gosta hoje, assim, que, meu Deus, Lisiane, mudou a minha vida. Eu particularmente, eu gosto bastante dos processos preditivos lá, a parte de análise de giro. Ela enriquece muito o negócio, né? É um painel, você consegue fazer um acompanhamento mais estatístico de todo o seu perfil de demanda, né? Entender o que você pode esperar de variação, e o próprio sistema já te sugere movimentos de compra e ajuda todo o processo de colocação de pedido, né? De forma bastante automática e integrada, né? Então, é uma tela que eu particularmente gosto bastante, entendo que foi uma evolução fantástica frente a outro sistema, né? Que eram processos, esse especificamente era um processo que a gente fazia totalmente fora do sistema, né? A gente fazia numa planilha Excel, a gente fazia uma extração de base que já era penosa, jogava para Excel e daí tentava trabalhar, e daí dava o erro na formulinha, e daí comprava errado, e daí, e aí vai, né? Compra errado, aí o negócio de você ter um prejuízo, aí tem que vender mais barato para outro cliente, é um caos, né? Mas você está perguntando para mim, eu tenho dentro do Chapéu de Desenvolvimento a área de compras, né? Então, mas se você pergunta, nós somos em 3 sócios, sabe, Lisiane? A gente tem um que é do comercial, a gente tem um que é financeiro e outro que é operações, né? Acho que se você perguntar para eles, cada um vai ter uma preferência. Com certeza. Falando em compras, né, que se vocês estão num negócio de distribuição, essa predição, e você tem volatilidade de mercado, às vezes você tem influência de câmbio, você tem influência de imposto, tem muitas variáveis ali que, se for na planilha de Excel, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Tem uma história interessante de contar. O nosso negócio, ele tem uma componente muito grande de importação, né? Quando a gente começou, só que a gente não tinha módulo de importação, né? E ao longo dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada com vocês desenvolveram um módulo, foi um módulo que foi trazida da unidade de vocês, a gente implantou esse módulo, e hoje ele ajuda demais a gente dentro do processo de importação, que para quem faz, conhece quão complicado, minucioso e rigoroso é o processo de importação, né? Para você perguntar para a minha sócia do lado de operações, eu acho que ela vai responder esse, né? Como eu te falei, cada um vai responder um. Que bom que tá todo mundo feliz. Você falou de treinamento, de implantação. A gente sabe que implantação de qualquer tipo de sistema, ainda mais um ERP desse tamanho, é super complicado. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram aí na implementação de Sankhya? A gente efetivamente ter que repensar os nossos processos. A gente vinha de uma situação em que, como eu te falei, o sistema já não funcionava direito, né? Tinha todas as dificuldades dele do ponto de vista de performance, do ponto de vista de informação, e a gente tinha um processo na época que era um processo que não era fluido, né? Era um processo truncado, que dependia de informação que vinha. Então, não era um processo bom. Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve com o consultor técnico de vocês, ele sentou com a gente e falou assim, então, tá meio bagunçado aí a casa de vocês. Não foi esse termo, foi mais educado, né? Tá meio bagunçado de vocês. Deixa eu ajudar vocês a pensar algo mais do ponto de vista de fluxo, de processo. E naquela primeira reunião, a gente começou a pensar um mindset um pouco mais de montar um processo e fazer isso funcionar, né? Então, acho que a maior dificuldade foi isso, foi a gente olhar para a empresa e falar assim, putz, a gente precisa reinventar a empresa, do ponto de vista de processo, principalmente. E essa jornada efetivamente começou com o sistema de vocês, com o processo de implantação e parametrização, desde os processos mais simples, como contas a pagar, contas a receber, um faturamento de nota, né? Uma emissão de uma nota fiscal, então para tudo. Esse também é mais um ativo que a gente adquiriu dentro do nosso jeito de trabalhar na Aqua, né? Mas foi um desafio. É óbvio que tem outros desafios, como vencer a resistência, por mais que a gente tinha algo muito, muito ineficiente, vencer a resistência de pôr no sistema é algo que acho que é comum, né? Deve ser, qualquer empresa que muda sistema tem isso. Você está acostumado a uma tela, a uma rotina, a um botão que você aperta. Quando você põe um sistema novo, por mais que você sabe que ele funciona melhor, o pessoal se sente muito inseguro, né? Então teve essa situação também, mas vou dizer que não durou muito tempo. Não ficou saudade, não, do sistema anterior, sabe, Elisiane? Às vezes a gente acha que tecnologia é tipo pastelaria. Vem aqui e me dá um ERP, mas eu tenho que arrumar a minha casa primeiro,
para que esse sistema funcione de forma fluida, e acho que ter a parceria, contar com a Sankhya, esse consultor de forma educada dizendo, olha, nós vamos ter que dar uma arrumadinha na casa antes para eu poder te ajudar. E diante desse desafio aí de arrumar a casa, tem alguma outra dica? Eu acho que isso já é uma dica, né? Antes de pensar na Sankhya, quando pensar na Sankhya, vai ter que arrumar a casa. Que outra dica que você daria para outros clientes e muito baseado nesses avanços, nesse resultado que você teve depois da implementação do Sankhya? Qualquer pessoa que esteja com o sistema, pensando no sistema, acho que tem que ter uma visão e uma ambição no sentido de melhoria constante, melhoria contínua. O conteúdo está aí, a informação está aí, as equipes estão disponíveis, tem a universidade, tem o sucesso do cliente, você tem o suporte dos teus gerentes de conta, meu gerente super parceira nossa, né, a Sibeli super parceira nossa. Eu diria que tem que correr atrás, né, fuçar, ser curioso. Eu sugeriria, né, também a pessoa ter gente próxima, especialista em ajudar a desenvolver interno, acho que isso ajuda bastante, a gente tem, que acelera o processo, barateia o processo, né? Você tem um conhecimento também dentro de casa, isso a plataforma da Sankhya permite também, né? É uma plataforma relativamente aberta, super flexível no sentido de parametrização, programação, e dá para fazer muita coisa, assim, muita coisa, coisas inimagináveis do ponto de vista de automação, e entregas nesse sentido, e controles, né? Então é muito interessante nesse sentido. Mas se for responder, eu acho que a curiosidade, a gana de correr atrás e um suporte interno de gente que entende. Isso ajuda bastante a aceleração do processo, sabe, Elisiane? Com certeza, até porque a gente tem um nível ali de autonomia e de customização, e se você não tiver alguém dentro de casa também para entender. Claro que a gente, enquanto Sankhya, entende de múltiplos clientes, você citou de múltiplos negócios, mas o dia a dia tem que ter alguém que entende ali para te ajudar e dizer, não, isso dá, isso não dá, e até fazer os treinamentos. Guilherme, papo ótimo, já tô super curiosa, adorei que vocês tenham um centro de distribuição perto da minha casa. É bom, já vou ficar atenta. E a gente sempre termina a sala do cliente com a mesma pergunta que eu te falei, né? O pessoal sabe que eu tenho cola, que a gente conversa antes, que eu stalkeio o cliente, que aqui na Sankhya a gente acredita que pode transformar a sociedade através da gestão. Então é meio que um resumo de como que você vê que a Sankhya tem contribuído para transformar a gestão da Aqua e como que essa melhoria acabou impactando a vida de colaboradores e dessa comunidade em torno que talvez nem saiba que está usando embalagens Aqua. Aproveitei e eu li alguns vídeos seus, né? Eu vi que você faz essa pergunta muitas vezes. E eu achei curioso porque a gente tem também já uma visão do papel da Aqua dentro da sociedade, né? Então, a gente visa oferecer o melhor produto, a melhor solução, a melhor experiência de consumo, o melhor atendimento. E óbvio que um sistema que flui, que funciona bem, que tem o dado para compartilhar, que tem a informação correta, que é rápido, ele ajuda muito, né? Isso eu acho que qualquer empresa faz, mas a gente entende que nosso papel transcende um pouco isso, né? Vai um pouco além disso, né? Do ponto de vista de colaboradores, a gente entende nosso papel em desenvolver nossos colaboradores, em criar oportunidades, em ajudar no desenvolvimento deles, né? Interno e eventualmente até externo, se for a situação. Então a gente entende o papel da nossa empresa nisso, né? O impacto junto às colaboradores de forma bastante representativa, né? Entendemos também o impacto que a gente tem junto aos nossos fornecedores, são muito importantes dentro do nosso processo, né? Como é um processo de distribuição, efetivamente a gente está perto deles, conseguir ter uma gestão eficiente, seja de predição, como a gente comentou agora há pouco, ela também ajuda todo o processo, todo o ambiente de negócio e a sociedade em si. É o nosso cliente, que é um produtor, é o cliente final, que é o consumidor final, são os nossos colaboradores, é a sociedade. Então, a gente entende que a gestão ela é fundamental, né? Então, em termos de capacitação, em qualquer situação, a gente acredita bastante nesse legado que a gente está deixando junto com vocês aí para os mais diversos stakeholders, né? É até bonito, assim, de finalizar o episódio com isso, pensando, eu acredito muito como pessoa em propósito, em legado. Queria te agradecer por abrir um pedacinho. Se você já viu outros episódios, e fica a dica para quem está nos assistindo, de se inscrever no canal, acionar as notificações. Você sabe que eu falo que as pessoas se preparem para a fama, que os clientes a gente incentiva muito a interação, mas queria te agradecer por abrir a Aqua, abrir o desafio de gestão e dessa parceria de longo prazo para a gente. Eu que agradeço, Lisiane, para mim foi um prazer te conhecer, estar com você aqui nesse momento. Estou disponível, se quiser falar, qualquer dia me ligar, a gente conversar, bater papo sobre qualquer assunto, a gente está super disponível para os clientes da Sankhya. Vai ser um prazer. Eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma Sala do Cliente. Não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir outras experiências de cliente, que a gente está sempre lançando novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.